Bem-vindos ao canal Dr. André Brasil Psiquiatra. Para vocês que nunca assistiram, eu sou o André Brasil. Semanalmente aqui eu posto vídeos falando sobre saúde mental, psiquiatria, temas motivacionais, principalmente para retirar o estigma relacionados às doenças que acometem o nosso cérebro. Nessa semana temos uma proposta que eu costumo dizer mais árdua, que é falarmos sobre uma das doenças mais temíveis dentro da neurologia e da psiquiatria, que é o Alzheimer. Vamos assistir um pouquinho sobre isso após a vinheta. Um canal de psicoeducação, ele se propõe a falar de temas para educar a população sobre algum tema específico, e o canal que eu me proponho semanalmente a lançar vídeos é um canal de psicoeducação, educação voltada à saúde mental. É importante que vocês se inscrevam no canal, é importante que vocês curtam os vídeos, é importante que vocês ativem a notificação, porque aí o canal ganha mais relevância e pode alcançar o maior número de pessoas, porque o algoritmo do YouTube entende deste modo. E o tema de hoje, eu pretendo ser o mais sucinto possível, é falarmos sobre uma das mais temíveis patologias que acometem as pessoas na terceira idade, que é o Alzheimer. Primeiro, Alzheimer é um tipo de demência. O que é demência? Demência é perda de capacidade cognitiva, perda de capacidade de memória. Vamos entender que nós vamos adquirindo durante a vida aprendizado, recordações. E em um certo momento, algumas pessoas com tendência genética a desenvolver quadros demenciais, e aí tem vários tipos de demência, demência vascular, por exemplo, é uma delas, mas uma das mais conhecidas, uma das mais temidas é a demência do tipo Alzheimer. O Alzheimer vai apagando a memória. Ela vai modificando o comportamento do sujeito conforme a perda de memória. Por isso que é uma doença tratada tanto pelo neurologista, tanto pelo psiquiatra. Porque ela vai começando a deteriorar o cérebro como um todo, como uma máquina cerebral, ele vai modificando a anatomia, ele vai encolhendo, ele vai reduzindo o volume cerebral. E, do ponto de vista de comportamento, o paciente passa a se comportar de modos estranhos ou de modos atípicos do que ele sempre realizou. Por exemplo, um homem com o início de sintomas de Alzheimer, vamos supor que aos 78 anos de idade, comece a ficar devasso, a falar palavrões, a ser inadequado com as mulheres. Ele nunca foi, ele passou a ser. Então, aquilo ali mostra uma perda na capacidade do juízo de raciocínio, juízo lógico e o juízo de pudor, por exemplo. A memória ela vai se perdendo em padrão, e é isso o diagnóstico de Alzheimer é interessante, porque a gente percebe não uma curva de queda constante, mas uma curva em padrão de escada. Imagina uma escada onde o paciente tem um platô, ele fica num certo nível de perda, de repente ele tem uma queda, ele cai um degrau, fica por algum período naquele estágio, depois ele tem uma outra queda, quanto tempo entre uma descida e outra é impossível determinar, mas não são tempos muito prolongados, e aí por aí vai até o paciente, infelizmente, perder todas as capacidades de memória, inclusive corporais. E aí as pessoas chamam a atenção. Eu digo, doutor, eu tenho em casa uma pessoa que tem quadro de demência, eu tenho um parente que morreu de Alzheimer, ou tem alguém que está sofrendo, está atravessando agora o Alzheimer, e é interessante que ele se lembra de coisa que aconteceu há 60, 50 anos atrás, e é incapaz de lembrar se almoçou hoje. Sim, isso é uma das características de um quadro demencial. A memória de longo prazo, ela demora mais de ser destruída, por assim dizer. E a memória de curto prazo, onde você armazena a informação, fazendo a grosso modo uma comparação com o computador, a nossa memória de trabalho, memória RAM, ela, no caso da pessoa com Alzheimer, ela é prejudicada, a pessoa não consegue fixar
mesmo coisas que aconteceram há minutos atrás. E a memória ROM, a memória de armazenamento de coisas antigas, elas continuam ativas. Então, eu vejo, às vezes, situações de pessoas que perderam entes queridos já há muitos anos e ficam chamando, olha, cadê fulano? Aí a família do fulano morreu há 30 anos atrás. E para aquele sujeito, aquela pessoa ainda está viva. Por mais que você diga a ela, olha, fulano faleceu, ela vai, tá, não lembro. Depois ela volta e pergunta, cadê fulano? Cadê o sujeito? Então, é uma característica da doença de Alzheimer. Existem tratamentos que não revertem a questão, mas pelo menos atrasam essa descida da escada. Não quer dizer que seja fácil, que toda vez funcione esse tratamento. Às vezes a gente tem uma falha terapêutica muito grande, eu lamento dizer isso, não é um remédio, não são medicamentos totalmente eficazes, mas o que chega a mim como psiquiatra é o comportamento alterado do sujeito, a falta de sono, sujeitos que não dormem, ficam horas agressivos, agitados, falam demais, gritam, chamam por toda a família, às vezes falam de um modo desconexo. No caso de uma paciente que eu tratei há muitos anos, que é uma pessoa com diagnóstico que eu firmei diagnóstico de Alzheimer. Ela é uma senhorinha assim, bem humilde, e ela morava numa casa rural, assim, no município aqui no interior da Bahia, e ela dizia que existia um maconheiro, um termo pejorativo para usuários de cannabis, mas existia um maconheiro que morava numa fresta, um buraco, na parede da casa dela. Quem é que convencia aquela senhora que não existia ninguém ali naquele buraco? Então eu tinha que medicar, porque ela gritava todo dia, me socorre, socorre fulana, porque o maconheiro quer me pegar. Então, o nosso desafio é controlar o comportamento. O importante desse vídeo é diagnóstico precoce sempre. Ao primeiro sinal, e às vezes a gente pode encontrar casos de Alzheimer, casos de demência, com uma idade um pouco mais precoce, em torno de 60 anos de idade. Alguns casos já podem ser diagnosticados em situações, embora ainda bem, são mais raras. Mas quanto mais cedo o problema foi identificado, às vezes uma alteração de humor, que pode parecer um quadro depressivo, isso é uma moda, dizer que qualquer doença mental é depressão, isso é uma tragédia entre os médicos, e tudo vira depressão. Se você observar num idoso mudança de comportamento, não hesite em levá-lo a um neurologista para poder fazer uma avaliação, e não hesite em levá-lo a um psiquiatra. A gente pode identificar, a gente pode solicitar um exame de imagem, uma ressonância nuclear magnética do crânio, uma tomografia axial computadorizada do crânio, e a gente pode já identificar um quadro de demência em curso. E aí iniciar a terapêutica para que o impacto seja o mais brando, o menor possível, e a gente possa prolongar a vida do paciente com qualidade. Esse é o grande objetivo do tratamento do Alzheimer. As pesquisas para vacina, para reversão de Alzheimer, principalmente a vacina, não a reversão especificamente, estão muito avançadas. Então não será surpresa que esse vídeo que vai ficar no ar sem prazo, talvez até daqui a 100 anos alguém assista esse vídeo e dizer que bobagem, está falando de Alzheimer, isso nem existe mais. É uma grande possibilidade. Então a notícia boa é que a nossa geração e as gerações que vêm talvez já não saibam mais o que é Alzheimer, porque a gente vai conseguir reverter isso por causa de uma substânciazinha, de uma enzima que recobre ali, ela protege o neurônio, a proteína beta-amiloide, ela é alterada. Talvez a gente consiga bloquear o deterioramento desta proteína. Então tomara que daqui a alguns anos a gente diga não existe mais Alzheimer, mas por enquanto é importante detectar, não se desesperar, não deixar a pessoa desesperada, porque quando ela começa a se dar conta que a memória está partindo, a memória está indo embora, ela começa a ficar inquieta, porque ela diz que ela percebe que está faltando alguma coisa no discurso dela. Então, espero que a mensagem tenha sido compreendida por todos vocês. Compartilhem o vídeo com o maior número de pessoas para poder esclarecer sobre o que é o Alzheimer, de como o diagnóstico precoce é importante, quais são as etapas de avaliação e diagnóstico,
a quem deve procurar. Compartilhem o WhatsApp, compartilhem nas redes sociais, como o Facebook. Também, se possível, também sigam a minha página no Facebook e sigam o meu perfil no Instagram, ambos com o endereço @dr André Brasil Ribeiro. Lá eu sempre posto coisas a mais, informações, textos motivacionais, técnicos. E também eu tenho o meu portal, meu site, que é o www.andrebrasilribeiro.com. Ambos ficaram aqui expostos em legenda. No site eu informo minha agenda, informo como me encontrar, quais são os meios de entrar em comunicação, em contato comigo, para poder verificar algumas situações específicas, algumas consultas, e a minha agenda de palestras que eu faço com regularidade aqui em Salvador e também em alguns estados do Brasil. A minha recomendação e o meu desejo contínuo para vocês, que eu sempre encerro o vídeo com esse desejo, é que todos vocês fiquem bem. Forte abraço e até o próximo vídeo.